Estamos de volta com o nosso programa do Serginho. Paulo, você começou a falar sobre a sua militância, você já foi candidato, como foi a sua história? Eu tenho uma história aqui na cidade, né, de militância. Ela começou no sindicato, como eu te disse, e hoje, ao longo de todos esses anos, eu já, vamos dizer assim, carrego nas costas, né, 3 candidaturas a vereador. Isso começou lá em 1990, 92, se eu não me engano, e, aliás, 88, né, fui a primeira vez candidato. E em 96 eu fui candidato a vice numa chapa junto com a Vilma, que na época inclusive estava aqui na Santa Casa, né? Ela militou aqui na Santa Casa, e na época a gente lançou uma chapa, a Vilma e eu como vice. E naquela época nós concorremos, e o nosso maior, vamos dizer assim, adversário político era o Nilo, do qual foi eleito na época, né? E que acabou cumprindo sua gestão aí naqueles 4 anos seguintes, né? A minha última candidatura a vereador foi em 2000, quando a Isabel foi eleita pela primeira vez, né? O Paulo, ele também era a primeira vez que ele saía candidato. A Isabel é a nossa Bel Parolin, amiga de Câmara. Isso, a Bel Parolin, ela foi eleita em 2000, né? E eu fiquei como suplente dela, né? E o Rodrigo Ramalho ficou na terceira colocação. Ele era do Partido dos Trabalhadores na época, nós muito amigos, né? E como até hoje. E a Bel acabou sendo eleita na somatória de votos, né? E eu acabei ficando na suplência. E nessa época, em 2000, 2001, na verdade um ano depois, eu acabei indo para Campinas. Fui fazer parte da vida lá. Eu militava e trabalhava aqui na prefeitura de Leme, mas aí eu pedi para ir para lá. Como eu podia ser municipalizado, eu fiquei um tempo em Campinas sem trabalhar lá na prefeitura, e depois eu acabei assumindo lá um trabalho na prefeitura municipalizado, e aí eu deixei a militância política aqui em Leme, né? Até por imposição da família um pouco, porque eu era muito Caxias, né? O que eu pegava, eu tocava, eu fazia, vivia mais para a política do que para a família praticamente, né? Naquele momento. Porque assim era importante, a gente estava construindo o Partido dos Trabalhadores, a ideia era fazer alguns vereadores eleitos, inclusive a intenção era de que a gente conseguisse ter sido eleito naquela época, e a gente acabou não conseguindo, né? Isso me deixou bastante, não vou dizer desgostoso, porque a política trouxe muita experiência, né, para minha carreira profissional, vamos dizer assim. Então mas eu estava cansado, né? E eu me precisava dar um tempo, não só na militância política, na militância sindical, e mesmo para a família, né? Onde eu me dediquei mais e tal. E aí em Campinas eu pude conhecer o pessoal da prefeitura lá, e onde eu acabei levando o cargo que eu tinha aqui. Eu acabei me municipalizando em Campinas e comecei trabalhando no SAMU lá em Campinas. Então comecei ajudando na gestão do SAMU lá de Campinas, com uma experiência até razoável, né? E também, depois desse trabalho que eu fiz no SAMU, a gente foi trabalhar junto com o secretário na época, o Dr. Saraiva, nos fez o convite, e eu fui trabalhar na Secretaria de Saúde lá em Campinas. E acabei ficando lá por 5 anos, né? E, e foi onde eu adquiri assim uma experiência muito grande, principalmente na questão de gestão de convênios públicos, né? Vamos dizer assim, pelo lado do setor público, eu ajudava a fazer a gestão das entidades que eram conveniadas a nós. Santas Casas, algumas entidades filantrópicas, algumas ONGs e algumas associações. Então essas entidades eram ao todo, se eu não me engano, 14 na época, a gente conveniado com elas, e a gente ajudava a fazer essa gestão, né? E isso me ajudou muito a ter uma relação com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e a questão da prestação de conta também dessas entidades. Então isso me deu uma gancha muito grande,
E aí, quando o Paulo assumiu aqui, ele me convidou para poder estar vindo e ajudar aqui na Secretaria de Saúde, o que eu aceitei de pronto, né? Acabei vindo para cá. É isso que eu queria perguntar para você agora. O que te fez aceitar esse pedido dessa causa tão nobre e ao mesmo tempo, vamos dizer, uma bucha enorme, né, Paulo? Falar o português correto. Não, eu não digo essa palavra, né, bucha. Eu gosto de dizer desafio. Né? Eu acho que a vida ela proporciona para a gente inúmeros desafios, né? Eu já tive vários na minha vida. Alguns superei com mais facilidades, outros com menos facilidade, mas sempre buscando, vamos dizer assim, aquele objetivo mais central, né, de que aquele desafio que a gente assume, a gente tem que buscar fazer com honestidade, com transparência, ouvindo as pessoas, né? E quando o Paulo me convidou para vir para Leme, né? É claro, a Santa Casa não estava no plano dele, nem nos nossos planos, ter que fazer uma intervenção da forma como foi feita, né? Logo nos primeiros meses de governo, né? O Paulo assumiu em abril, todo mundo sabe disso, né? Por conta de uma demanda do então prefeito Lema, né? De uma demanda judicial. E aí o Paulo acabou assumindo e não é que em julho, né? A partir de uma greve aqui dos funcionários e a partir de uma série de reivindicações e denúncias, enfim, vamos dizer, houve a necessidade da intervenção na Santa Casa. E aí o Paulo me convidou de novo para esse desafio. Ele já tinha convidado para vir assumir junto com o Dr. Denilson a Secretaria de Saúde. E aí o desafio de assumir a Santa Casa. Eu aceitei de pronto, porque entendia que reúno pelo menos algumas qualidades, se não de conhecimento técnico, mas na área de gestão, que podem, nesse momento da intervenção, ajudar muito a Santa Casa. Então é nesse aspecto que eu entendo a importância hoje da intervenção, uma intervenção bastante pontual, né, onde a gente está buscando, nessa intervenção, trabalhar um pouco a questão trabalhar bastante a questão da auditoria, né. Temos levantado aí, dos últimos 4 anos para cá, toda a problemática da nossa Santa Casa, até para entender, porque ela se encontra vamos dizer assim, nessa dificuldade que hoje a gente tem, principalmente financeira, né? E entendendo isso, a gente vai propor as soluções para isso. E eu tenho certeza, e acredito muito, viu, Serginho? E quero dizer para o seu público, a Santa Casa tem jeito, a Santa Casa... mais que isso, eu tenho certeza que o governo Paulo Blas, que nós vamos dar jeito na Santa Casa no sentido de trazer as pessoas a serem bem atendidas, como antigamente era, né? E mais que isso, ouvindo as pessoas como eu tenho ouvido, eu estou podendo tirar uma conclusão das nossas necessidades do dia a dia. Então ouvir os seus trabalhadores, ouvir a classe médica e principalmente ouvir o usuário, que é o grande objetivo da nossa Santa Casa. Correto, Paulo. Dessa interdição eu posso até falar um pouco, porque como vereador, o Paulo sabe, eu acabei participando da comissão, né, Paulo? Que participamos de várias reuniões com os funcionários, as reclamações eram muito, muito grandes e teve dias da gente passar o dia inteiro em reuniões até a noite, ninguém jantava, ninguém almoçava, lembra disso, Paulo? Não, vamos dizer que aquele preâmbulo, né, que veio antes da intervenção, né, aquele momento que veio antes da intervenção, ele foi um momento muito dolorido, né? Primeiro porque tinha que se tomar uma atitude. O Ministério Público já estava em cima exigindo uma atitude do prefeito. Segundo que o próprio prefeito não queria fazer isso, porque entendia naquele momento que uma intervenção podia ser muito dolorida, não só para a Irmandade como um todo, uma Irmandade aí, né, de dezenas e dezenas de anos, aqui à frente da nossa Santa Casa, e ao mesmo tempo muito dolorida para a própria população. Porque a gente sabe que numa intervenção, muitas medidas e muitas vezes amargas necessitam ser tomadas, até para melhorar no futuro,
mas quem acaba sofrendo num primeiro momento pode ser a população. A gente tem feito isso ouvindo a população, ouvindo o usuário e tentando fazer com que essa intervenção seja o menos traumática possível, para que justamente a própria população que mais precisa, usuária do plano ou usuária do SUS, né, do qual a prefeitura tem um convênio com a gente, pudesse sofrer o menos possível, né? Então hoje nós estamos aqui com muito custo, né? Eu digo isso de boca cheia, com muito custo, tentando manter o dia a dia da Santa Casa, não deixando parar os seus médicos, não deixando parar o seu corpo clínico, não deixando parar os seus funcionários, para que a população não sofra mais do que ela já vinha sofrendo. Negociando com fornecedores, nós tínhamos dívidas e temos ainda algumas dívidas aí enormes, que já vinha dentro de uma perspectiva de crescimento, essas dívidas, algumas desde o início do ano, né? E a intervenção mostrou isso para a gente, a necessidade hoje de que a gente vai ter que pôr a mão nisso mesmo, se a gente quiser consertar a Santa Casa, né? E eu dizia no outro bloco que eu acredito piamente que a Santa Casa ela tem jeito, ela ainda vai dar muitas alegrias para a gente no sentido do bom atendimento, do acolhimento, né? Tenho trabalhado muito essa palavra junto aos nossos funcionários, junto ao nosso corpo clínico, né? De nada adianta a gente muitas vezes ter um prédio bonito, bem pintado, cheiroso, né? Um prédio acessível, se a gente não tiver acolhimento. E o acolhimento se dá pela pessoa. A pessoa desde a portaria, o sorriso, a forma de falar, o médico na forma de atender, né? Então, esse acolhimento, eu tenho batido diuturnamente a necessidade da gente mudar alguns comportamentos para que a gente diga para as pessoas, olha, de fato a Santa Casa, ela não mudou no seu físico, mas ela mudou no seu interior. Então, isso a gente está trabalhando, né? Com certeza. Correto, Paulo. Bom, eu ia perguntar para você, era mais ou menos isso mesmo, uma explanação do andamento da intervenção e qual os seus projetos futuros para a Santa Casa. Mas vou deixar para o próximo bloco essa pergunta. Já já voltamos com mais programa do Serginho.